Tá bom. Você lembra de alguns fatos inusitados ou engraçados, assim, da sua gestão? Não, fato engraçado eu não me lembro, não. Que era exatamente um período de luta muito dura, né? Porque a perseguição era grande. A UEB entra num período importante da nossa história, porque é um período que nós estamos vivendo transformações e disputas importantes na universidade. Vinícius, Pode ser. Tem que repetir essa pergunta. tá. Foi mal. Tá bom, vamos lá. Deixa eu desligar aqui o aparelho. Calma, só vibrando já cumpre o papel. Então, como eu falei, entrei na universidade em 2006. No meio do ano de 2006 eu comecei a participar de atividades da UEB, né? Mas só em 2007 foi quando teve o congresso, que inclusive foi o segundo congresso pós-reconstrução da UEB. Mudanças mesmo, eu acredito que o movimento estudantil ele caminha no lugar correto. Eu acho que ele vai bem, né? Mas a gente precisa conseguir dialogar com mais estudantes, trazer mais estudantes a estarem participando. Eu acredito que quanto mais estudantes, mais forte a nossa luta fica, né? A nossa capacidade de avanço com as mudanças serão maiores e melhores. Não, é isso que eu já falei, né? Ou seja, são essas organizações políticas que tinham influência, né? Assim, nomes das pessoas hoje, eu não me lembro de todos, entendeu? É mais essas organizações que, em função da proporcionalidade pelo número de votos obtidos por cada candidato, é que se formavam as chapas, como é até hoje no movimento estudantil, essa proporcionalidade do ato. Então, como eu falei, entrei na universidade em 2006. No meio do ano de 2006 eu comecei a participar de atividades da UEB, né? Mas só em 2007 foi quando teve o congresso, que inclusive foi o segundo congresso pós-reconstrução da UEB. A UEB, acho que vocês já devem ter ouvido, né, gravado sobre isso, mas a UEB foi reconstruída em 2005, foi o seu primeiro congresso, em 2007 foi o segundo. Nesse congresso eu fui eleito para a direção da UEB. Jefferson foi eleito presidente e eu participei da diretoria, né, com o Jefferson na frente, na cabeça da direção da UEB. Foram várias. Eu acredito que uma das mais marcantes, além dessas mais tradicionais, eu gosto de pegar muito mais pelo lado lúdico, foi a gente conseguir fazer a maior das bienais, né, de estudantes aqui na Bahia. Então, a Bienal da UNE, em parceria com a UEB, a gente conseguiu trazer muita arte, muita cultura, muita diversidade, mostrando que a universidade é esse outro caminho também, né? Ela aponta para outras áreas do conhecimento, não só para reivindicação, protesto, mas mostrar aquilo que está sendo produzido como cultura, como arte, como ciência. Desde a reconstrução da UEB, o DCE da UFTC foi uma peça fundamental. A UEB é uma entidade, ela tinha uma história significativa e importante na sociedade, mas tinha 20 anos fora do ar. Então, para reconstruir uma entidade de peso político que a UEB tem hoje, e com força suficiente para se manter, ela precisava ter pilares que conseguissem dar sustentação a ela. E isso era, entre outras entidades importantes, o DCE da UFTC. Os maiores DCEs de universidade privada que nós temos no Estado, com a presença, com luta política, com vida, não era só aquela prática que muitos DCEs, principalmente de escolas privadas, têm no Brasil, o DCE só do gabinete, que só faz aquela festança uma vez no ano, etc., e nada mais além disso. A UEB perdeu a sua principal referência, que era o seu presidente, né? Então, é claro que isso abateu toda a organização do movimento estudantil naquele período. Eu já era vereadora nesse período da morte de Luciano. Luciano já tinha, acho que, um ano de gestão na UEB. E não apenas porque, muito mais por ele ser um líder político que organizava o movimento estudantil no Estado, e menos por ser o presidente da UEB, isso abalou muito aos militantes que atuavam juntamente com ele, principalmente porque ninguém esperava. Então, isso teve uma consequência muito grande na organização e no ânimo daqueles que trabalhavam na UEB.
Mas eu não creio que a UEB se dissolveu por isto. Ela se dissolveu por outras razões, né? Nós tínhamos, talvez uma delas seja, sem dúvida nenhuma, a concentração de faculdades mais no centro, na cidade de Salvador, do que no interior do estado, né? Há também a dificuldade de organização do movimento estudantil nas universidades pagas, onde o fato de pagar e as oportunidades muito pequenas existentes naquela época levava os estudantes a serem mais voltados para uma atuação muito no curso, tinham muita resistência a uma militância, ainda mais que nós ainda estávamos em plena ditadura militar, uma ditadura já mais combalida, mas ainda assim atuante, com dentes suficientes para morder.